Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. A partir do verso de número 5. Romanos, capítulo 10, a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido ou frustrado, decepcionado. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por esta manhã tão alegre, tão especial, junto com o teu povo, na tua presença, juntamente com as nossas crianças, ó Deus. E agora em que vamos meditar na tua palavra, pedimos a ti, ó Deus, que teu Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, em nossos corações, venha iluminar a palavra que ele mesmo inspirou, através dos homens que o Senhor separou para registrar a tua palavra a nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apesar de nós termos lido aqui Romanos, mas nós vamos concluir, hoje seria outro pastor que estaria aqui à frente, mas eu pedi para que pudesse estar, para a gente concluir o que a gente começou semana passada, porque é um assunto muito importante, às vezes delicado, e não deu tempo de dar aquele desfecho, mostrando o Evangelho de Jesus. É lá em Levítico, capítulo 18. Peço você que volte lá. Levítico, capítulo 18. Nós vamos ler só o verso 5, para começarmos aqui, e ver que relação tem com o texto de Romanos que nós lemos. Pelo menos duas vezes no Novo Testamento, esse versículo é citado. Um a gente já viu aqui, que é em Romanos mesmo, e outro é em Gálatas. E vamos ver como os apóstolos interpretaram esta passagem do Antigo Testamento para a igreja de Cristo. Olha o que diz aí Levítico 18, 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Vocês viram lá que Paulo pega esse versículo e diz: Moisés escreveu, quem cumprir a lei, viverá por ela. Mas aí ele apresenta o Evangelho de Jesus, mostrando que ninguém pode viver pelo cumprimento da lei, porque ninguém é capaz. Então por que esse texto de Levítico está aqui? Para que ele serve para a igreja de hoje, se nós não temos condições de cumprir o que Moisés prescreveu? É justamente o ponto hoje da nossa mensagem. Nós falamos que o tema que nós demos aqui no capítulo 18 de Levítico é distinguir a Deus para distinguir toda a vida. Nós precisamos distinguir, primeiramente, quem é o Senhor da nossa vida, quem é o nosso Deus, quem que legisla sobre nós, quem nos conduz, nos orienta, quem nos aconselha, quem nos diz o que é a verdade, qual é o caminho que devemos andar, e que fora disso não há verdade, só há fantasia, ilusão do nosso coração, mentira, engano. Como a palavra de Deus diz que os homens que estão nas trevas longe de Deus, não é uma alternativa de vida. Eu posso viver uma alternativa sem ser de Deus. Não, sem Deus não há vida, só há mentira, engano, perdição, destruição e no final a morte. E nós vimos que nós precisamos então distinguir quem é o Senhor da nossa vida. Aqui o povo estava entrando na terra prometida, nós vimos que eles saíram
de uma terra pagã. Eles ficaram 400 anos lá, no Egito, que tinha seus ídolos, seus costumes, seu modo de vida. E quando eles saem, a gente sabe que a gente carrega a nossa experiência, aquilo que a gente viveu. Não é simplesmente sair do Egito que eles se tornariam santos da noite para o dia. Eles teriam que aprender de Deus o que é a verdade, o que agrada a Deus. Mas eles também estavam entrando numa terra pagã, na terra de Canaã. E também eles não deveriam assimilar a cultura para onde eles estavam indo. Isso tem tudo a ver conosco também. Afinal, nós falamos que Paulo diz em Colossenses que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós também fomos tirados do mundo, da escravidão do pecado, de um estilo de vida que não agrada a Deus. Deus nos tirou de lá, mas não é assim que você se converte e vem para a igreja que seus problemas acabaram, que você se tornou um santo, que você não peca mais, que agora você é um santinho, faz tudo corretinho, tudo com a melhor intenção. Não só iniciou a sua salvação. A santificação, ela é um dom de Deus, ela vem da santidade de Cristo. Posicionalmente, nós já somos santos. Por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele não diz assim, aos pecadores que vivem em Éfeso. Ele diz aos santos. Por quê? Porque eles não pecavam? Não. Porque em Cristo eles já são santos, já são considerados santos pela santidade de Cristo. É a mesma coisa de declarados justificados. Nós somos justos por nós mesmos? Não. Se Deus for olhar para nós em nós mesmos, somos culpados. Mas pela justiça de Cristo, nós somos declarados no tribunal de Deus, justificados, e somos tratados como justos. Mas aí é só um processo, irmãos. Nós vimos lá na abertura da EBF, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, ele diz para nós o seguinte: Deus efetua em nós o querer e o realizar. A salvação é uma obra de Deus. Mas em seguida ele diz, por causa disso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, ela é também desenvolvida nessa vida. Então nós vimos isso aí. Primeiro precisamos distinguir quem é Deus, e assim a gente vai distinguir toda a vida. Tudo vai mudar, dependendo de quem é o nosso Senhor. Se o nosso Senhor é o dinheiro, nossa vida vai tomar um rumo. Se o nosso Senhor somos nós mesmos, os nossos desejos, os nossos planos pessoais, a nossa vida vai tomar uma direção. Se nós vivemos, de acordo com os anseios, os desejos, os planos das pessoas do mundo, a nossa vida vai numa outra direção. Mas quando tomamos o Senhor das Escrituras como nosso Deus, toda a nossa vida vai acompanhar isso. Afinal, Deus não é só algo que você cultiva aqui no domingo. Ele é o Senhor de toda a nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, da criação dos filhos, da maneira como eu trabalho, da maneira como eu me divirto, da maneira como eu tomo minhas decisões, como eu idealizo e projeto a minha vida. Isso vai depender de quem é o meu Senhor. Em segundo lugar, a gente falou sobre discernir, distinguir os padrões de Deus. Assim que eu distingo quem é Deus na minha vida, eu passo a distinguir quais são os seus padrões para a minha vida, os seus parâmetros. É o que a gente viu em Levítico 18, de 6 até o verso 23. Aqui Moisés, aliás, falando primeiramente da questão dos relacionamentos, dos casamentos, da questão da sexualidade. Mas ele vai falar de vários assuntos até o final de Levítico, mas ele começa por esse, não é? E a gente viu aqui acerca do incesto, a gente viu acerca do adultério, acerca da pedofilia, do sacrifício de crianças, que as crianças poderiam ser entregues à prostituição no templo a Moloque, não é? Então, uma referência a sacrifício de crianças e a pedofilia, referência também à bestialidade, à prática da homossexualidade, e a gente vê que ele coloca tudo junto, né? Não é uma coisa que, segundo Moisés, um pecado é maior que o outro, um pecado você é mais pecador, você é menos santo, mais santo. Está tudo junto aqui, irmãos, está tudo junto. Seja adultério, seja o incesto lá naquela época, como Moisés aqui descreve. E a gente viu que muitos desses princípios continuam na igreja de Cristo de hoje. A gente viu que Paulo trata de um incesto em Coríntio,
né? Ele fala contra o adultério, continua, fala contra a prostituição, a promiscuidade, né? Fala contra a fornicação, o sexo banal, casual, contra a bestialidade, a prática da homossexualidade. Esses princípios continuam no Novo Testamento. E a gente parou na última parte, irmãos. Vamos ler aí Levítico 18, 24 a 30, para a gente ver que rumo que nós vamos dar hoje. Para que esse texto serve para nós hoje? Diz assim: com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Então não é só uma delas, a igreja não pode tomar uma e falar, esse povo aqui é pecador, a gente está de boa. Não, é com nenhuma. Todos os pecados aqui são tratados iguais. Destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, a palavra-chave aqui, sem dúvida, é contaminar. Deus não quer que o seu povo se contamine. A ideia de que o pecado é mesmo contagioso. E isso é um princípio que a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Paulo vai falar assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, situações que não são levadas a sério, né? Quando nós banalizamos o pecado, fazemos vistas grossas, não tratamos, seja na nossa vida pessoal ou como igreja, a coisa vai se tornando frouxa, as pessoas vão se animando a pecar, as pessoas também, parece, não tem nada demais, não acontece nada, está vendo? O povo peca e ninguém faz nada, ninguém conversa, ninguém exorta, então as pessoas vão baixando guarda, vão achando que não é sério, e as coisas, e vai se contaminando, e o pecado é como esse fermento mesmo, ele contamina, é um veneno que contamina, ele é contagioso, mais do que o Covid. Ele é contagioso, as práticas pecaminosas são contagiosas. E é o que Deus diz aqui, não se contaminem como as nações se contaminaram. E observe aí que não só as nações, mas olha o que ele diz no verso 25, a terra se contaminou. Os homens se animam a fazer o mal. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 6, que isso não é a primeira vez que acontece, né? Gênesis capítulo 6, deixe marcando aí, em Levítico 18, nós vamos voltar. Diz assim, Gênesis 6, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram varões de renome na antiguidade. Agora eu quero chamar a atenção, tem muita coisa curiosa aqui para cima, eu sei, mas quero chamar a atenção para o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando Deus salvou Noé, eu me lembro que quando eu falei Adão e Eva saiu da arca, né? Foi Noé que saiu, é lógico. Quando eles saíram aí da arca, né? Mas aqui é um sinal de juízo também, é interessante, porque Noé, ele só foi salvo pela graça. Diz que Noé achou graça diante de Deus, por isso que ele era um homem reto. Não é porque ele era bom, impressionou a Deus, e Deus falou, pelo menos Noé é justo. O que Noé fez é que ele achou graça. Nenhum homem agrada a Deus se não for pela graça. Nenhum homem vai a Deus se não for pela sua graça.
E quando Deus viu que a maldade se multiplicou, ou seja, a terra se contaminou de pecado e de maldade, Deus trouxe juízo. E como que foi esse juízo? Houve morte em toda a terra, com exceção de quem estava dentro da arca. A gente vê isso também em Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis. Deus traz também juízo. E aqui, meus irmãos, quando a gente volta em Levítico, a figura que Deus usa através de Moisés é como se a terra vomitasse aquele povo. Nós falamos aqui na semana passada, que às vezes a gente pensa assim, poxa, por que Deus tirou as nações pagãs para colocar o seu povo? Por que Deus tirou aquele povo de lá? Não poderia dar outra terra? Afinal, o planeta é tão grande, né? Poderia ter trazido o seu povo aqui para o Brasil, sei lá, para a Amazônia, para os Estados Unidos, tinha que ser lá naquele miolo, tirar um outro povo. Meus irmãos, Deus não só estava salvando o seu povo e dando a terra prometida, mas Ele estava fazendo um ato de juízo, de julgamento. E onde está isso? Olha lá em Gênesis 15. Gênesis 15, a partir do verso 12, olha. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está falando do que aqui? Onde ocorre esse período de 400 anos? No Egito. Beleza, serão afligidos por 400 anos. Agora o verso 14. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus julgou o Egito. Através das 10 pragas, Deus desmentiu todos os ídolos do Egito. Todas as 10 pragas eram ídolos no Egito. Eles adoravam o rio, adoravam os répteis, adoravam o sol e a terra se escureceu, o rio se tornou em sangue. Eles adoravam insetos, adoravam animais e adoravam o próprio faraó, que foi o último, né? Que o seu primogênito morreu. Olha o que diz o verso 15. E tu irás para teus pais, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus são os povos que habitavam em Canaã. Então Deus está dizendo, vocês vão ficar lá 400 anos, porque a medida da iniquidade do povo da terra prometida ainda não se encheu. Meus irmãos, antes da gente pensar no juízo de Deus, Deus tirando um povo da terra para colocar o seu, você esperaria 400 anos alguém mudar de vida? Você esperaria 400 anos um povo se arrepender? Deus esperou, irmãos, 400 anos. Deus poderia imediatamente ter tirado, esse povo é pecador, não quer nada comigo, é um reino rebelde, é um reino opositor, estão derramando sangue na terra, sendo violentos, fazendo promiscuidades, crimes, pecados, cometendo coisas horríveis, vou tirar de uma vez e colocar o meu povo. Deus esperou 400 anos. Olha como Deus é longânimo e paciente. Foi só depois de 400 anos que a medida da iniquidade dos amorreus se encheu. E quando Deus tira o seu povo do Egito e leva para a terra prometida, e através do seu próprio povo e do poder de Deus, Deus o que faz? Ao mesmo tempo que Ele salva, Ele condena. Ele salva o seu povo pela graça e condena aquelas nações pecadoras. É o que ele diz aí. A terra se contaminou, Levítico 18, 25. E eu visitei nela, a ideia de que Deus viu, Deus contemplou. É a ideia de um juiz que foi presencialmente ver os crimes, né? Eu vi a sua iniquidade e ela vomitou seus moradores. É uma figura de linguagem para dizer assim, eles foram expulsos da terra. Então esse terceiro ponto é o que nós falamos, nós precisamos distinguir o juízo de Deus, a justiça de Deus. Não só
A autoridade de Deus é o que esse capítulo nos ensina, quem é o Senhor da nossa vida, quais são os seus parâmetros e quais são os seus juízos. Aí a gente já começa a ver aqui, meus irmãos, para que esse texto serve para a igreja cristã hoje? Já que Moisés está falando aqui, ó, no verso 5, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, diz o Senhor. Mas a gente sabe que o homem não pode viver por cumprir a lei, porque ele não consegue. Então para que esse texto serve para nós hoje? Primeiro, meus irmãos, para a gente entender como o pecado é mau, como o pecado suscita a santa justiça de Deus, como o pecado afronta Deus. Deus chama aqui de iniquidade, Deus chama de maldade, Deus chama de algo mau. Ele fala aí várias vezes, não contamine, olha o que diz o verso 27, porque todas estas abominações, é outra palavra-chave aqui do capítulo 18, abominações que este povo cometeu. Mas há um alerta aqui, meus irmãos, também para o seu povo, porque diz aí o verso 26, ó, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, nenhuma destas, novamente aí, abominações fareis, nem o natural nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens na terra que estava, e a terra se contaminou. Ou seja, não brinca com isso, porque o pecado contamina, vai contaminar vocês também. E meus irmãos, infelizmente foi o que aconteceu, não é? Por isso que a gente teve 2 cativeiros, por isso que no final a gente vê o final trágico no Antigo Testamento do povo de Deus. Se a gente olhar o livro de Juízes, a gente vai ver que infelizmente o povo não ouviu a voz do Senhor. Eles se contaminavam com os povos que estavam ao redor, caíam em idolatria, caíam em práticas mundanas, se esqueciam de Deus. Deus, na sua misericórdia, levantava uma nação para disciplinar, a mesma nação que... O problema é que a justiça deles era rasa. Mas eles não estavam errados de falar que matar é errado, que mentir é errado, que adulterar é errado. O que Jesus está dizendo é, a justiça tem que ir muito além disso. Mas em que termos? Isso é muito importante você observar, irmãos. Em que termos ela tem que exceder? Se você continuar lendo o sermão de Jesus, ele vai dizer em termos de profundidade. A justiça para a salvação tem que ser muito maior do que a dos fariseus, em termos de profundidade. Ela tem que exceder em profundidade. E por quê? Porque Jesus vai dizer assim, ó, ouvistes o que foi dito, não matarás. E está certo, Deus não mudou de opinião. Mas eu, porém, vos digo, começa com o coração. Aquele que olhar para o seu irmão com desejo de ódio, de ira, chamar seu irmão de tolo, já o matou no coração. Ouviram o que foi dito, não adulterarás. Está certo, os fariseus não estão errados. É o que a lei diz mesmo. Qual que é o erro deles? Achar que é só ter relações sexuais. Eu, porém, vos digo, como é que nós vamos exceder a justiça dos fariseus? Começa no coração. Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, já adulterou com ela. Meus irmãos, Jesus traz para o coração. Jesus vai no coração da lei. Aí ninguém escapa, irmãos. Aí ninguém escapa. Aí não sobra ninguém. Por isso que Paulo vai dizer assim, a lei encerrou todos debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. E não é esses atos de bondade. Qualquer religião, qualquer seita, qualquer pessoa, até um ateu pode fazer atos de bondade à vista da sociedade, muito mais do que até os cristãos. Pode fazer caridade, distribuir cestas básicas, ir para os médicos sem fronteira, pode fazer um monte de coisa. Mas são bondades humanas, não é o bem espiritual da Bíblia, da lei de Deus, que corresponda à perfeita justiça de Deus. Meus irmãos, alguns pensam que Jesus foi um arruaceiro, né? Que Jesus era um revolucionário, um homem fora da lei, que veio assim viver à torta direita, no estilo de vida zen. Tem gente que acha que Jesus era aquele cara assim light, né? Não frequentava igreja, era rebelde, montou ali um grupinho de revolucionários. Ah, vamos ser do contra, vamos quebrar a lei de Deus, vamos viver de qualquer jeito. Olha o que Jesus disse, eu não vim revogar a lei.
Jesus chocava, meus irmãos, porque o discurso dele era profundo. Ele pregava com autoridade aquilo que os homens não estavam acostumados a ouvir. Porque dos judeus, dos líderes, só vinha hipocrisia, só justiça externa. Igual aquela parábola que Jesus contou do fariseu lá, do religioso que estava no templo orando assim: ó Deus, eu te dou graças porque eu sou melhor do que os pecadores. Não sou igual a esses pecadores aí, eu sou bom, por isso que eu te dou graças. Cheio de orgulho, de justiça própria, né, de bondade própria, cheio de vaidade. Mas tinha um lá no fundo, não conseguia nem levantar a cabeça, tão pecador que ele estava se vendo, mas ele batia no peito e dizia assim: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz assim: qual dos dois saiu salvo? Qual dos dois saiu justificado? O que tinha justiça própria ou o pecador que se viu pecador? O pecador que se humilhou, porque ele reconheceu que ele não cumpria a lei, que ele precisava de misericórdia. Então, meus irmãos, Jesus, ele guardava a lei de Deus. Aliás, ele disse assim, que a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade de Deus. Jesus nunca pecou. Jesus, inclusive, ia na sinagoga, irmãos. Ele ia no templo, ele orava, ele estava lá com os irmãos, lia a lei. Várias vezes você vê Jesus assim, pegando a lei e pregando, interpretando. Jesus não era um vida louca, irmãos. Tem gente que quer transformar Jesus de acordo com a sua ideologia, né? De acordo com o seu gueto. Aí tem um Jesus para tal público, um Jesus para o público X, para o público Y, Jesus para todo gosto, né? Meus irmãos, Jesus é o Filho bendito de Deus, o Messias prometido, o Deus Altíssimo, o mesmo Deus do Antigo Testamento prometido, que falou com o povo, que libertou o povo. Quem entregou a lei a Moisés foi Cristo, pré-encarnado. Ele é o anjo da aliança, ele que se tornou gente, e ele veio cumprir a lei. O que Jesus está fazendo em Mateus 5 e em diante, né, no Sermão do Monte? Interpretando a lei corretamente. Porque os escribas e fariseus interpretaram muito mal a lei. Interpretaram de um jeito que ficou fácil para eles. A gente nunca roubou, nunca matou, a gente dá o nosso dízimo, até dá hortelã, que ninguém pede, a gente dá. Olha como nós somos bons e justos. Pecador é o publicano, a prostituta, o cobrador de impostos. Esses aí são pecadores, não merecem. Mas nós somos justos, somos religiosos, estamos no templo, temos a lei. Que Jesus vai dizer: não sobra ninguém não, meu filho. Se a gente começar no coração, e combina muito com o que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, quando inclusive os fariseus estavam censurando os discípulos, porque eles não estavam fazendo algo. Os irmãos se lembram? Em Marcos 7, por que os fariseus censuram os discípulos de Jesus? O que eles estavam fazendo? Ou se esqueceram de fazer? Tem a ver com comida, irmãos. Comendo com as mãos sujas, ou sem lavar. E não era simplesmente um ato de higiene, viu? Porque os escribas, os fariseus, eles acrescentaram muitas coisas à lei de Moisés. Haviam rituais de purificação com água, por exemplo. A gente viu isso aqui em Levítico. Dependendo do que você fizesse, você ficava cerimonialmente impuro. Então você tinha ou que sacrificar um cordeiro, ou se banhar com água, né? Mas os fariseus ficavam de olho assim: vamos ver lá se a Nalmira vai lavar a mão. Não lavou lá, pecadora, indigna, impura. Eles ficavam assim, né? Então, quando eles viram os discípulos de Jesus não lavando as mãos, falaram assim: está vendo lá, os discípulos de Jesus não lavam as mãos. Aí Jesus aproveita aquela oportunidade e fala assim: vocês entenderam errado Moisés. Moisés, quando falou para vocês se lavarem cerimonialmente, era apenas uma metáfora, uma figura da verdadeira purificação, que é do coração. Aí Jesus vai dizer assim: não é o que entra que contamina o homem, não é o que vem de fora para dentro. O homem é contaminado de dentro para fora, é o que sai, porque é do coração do homem que procedem os homicídios, a ira, a promiscuidade, a mentira, a idolatria. É do coração, é isso que sai do coração do homem e contamina o homem. A gente tem influência externa? Tem, porque a Bíblia fala que nós temos 3 inimigos, não é? Quais são? A igreja se lembra? Quais são os 3 inimigos do todo crente? O mundo, a carne e o diabo, né? O mundo, a carne e o diabo. Qual que vocês acham que tem mais poder sobre a nossa vida? O mundo, a carne ou o diabo? A carne, não é? É a carne. A gente fala muito isso lá com os presos. O meio pode ter tido influência, claro.
mas não é determinante. E tem criminoso no meio, na classe, aliás, tem até mais, né? Se a gente for pensar, e causa um mal muito maior. Porque às vezes um criminoso prejudica um ou dois, e às vezes quem está lá na alta, né? Seja quem for, né? Que tem muito poder e dinheiro, às vezes mata muita gente. Vê aí o caos na saúde, às vezes, né? A corrupção, quanta gente acaba sendo prejudicada. Então não é o meio que é determinante. E tem pessoas muito boas, em todo lugar, né? Seja rico ou pobre, tem pessoas boas e pessoas ruins. Boas, estou falando no sentido humano, né? Então não é do coração, é a nossa carne, é o nosso maior inimigo. Satanás tem uma influência? Tem. Ele tenta, mas não é determinante. A não ser num caso real de possessão demoníaca, né? Mas, meus irmãos, geralmente começa no nosso coração. E a maior prova disso é que Adão foi tentado no paraíso, quando ele tinha tudo favorável, não é isso? E ele caiu. Agora Jesus foi tentado no deserto, em que ele tinha tudo desfavorável, mas ele não caiu. Só pensar assim, mas porque ele era Deus. Meus irmãos, mas ele era plenamente homem. Quando ele foi tentado em sua humanidade. A tentação dele foi real, foi verdadeira, não foi a ficção, não foi um teatro. Eu sou Deus, então é de boa passar por essa tentação. Ele foi tentado realmente, porque ele tinha pele e osso, ele tinha uma plena humanidade, não é? Por isso que Paulo vai dizer assim, aliás, o autor aos Hebreus, né? Que ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, e por isso ele pode socorrer os que são tentados. Se fosse uma ficção, não tinha sentido a Bíblia falar isso. Que Cristo entende as nossas tentações, porque ele foi realmente tentado, mas ele venceu. Ficou claro isso até aqui, meus irmãos? Então vamos agora em Gálatas, para a gente ver mais um pouco por que Levítico serve para a igreja de hoje. A gente já viu que é para deixar clara a seriedade do pecado e deixar todo mundo culpado, né? Porque, pensa bem agora, irmãos. Se você for ler agora aquele texto de Levítico 18, que fala lá do adultério, tem certeza que agora você vai ler de modo diferente. Que às vezes se você ler aquele texto de Levítico 18, vai falar, ufa, escapei. Eu não casei com ninguém da minha família, nunca adulterei, nunca traí minha mulher, né, nunca pratiquei pedofilia, né, bestialidade, nossa, estou salvo. Mas vai para o Novo Testamento. Aí você vai ver que o negócio é muito mais fundo, você vai falar, Senhor, não escapo não, estou condenado pela tua lei, não escapo não tem como eu cumprir ela para viver. Se fosse só não trair minha esposa literalmente, até que dava. Mas se começa no coração, Senhor, eu já traí. Nunca matei. Mas Jesus disse que se eu desprezar meu irmão, se eu fizer acepção de pessoas, Tiago vai piorar ainda, vai dizer, quando você faz acepção de pessoas, trata alguém diferente, você matou ela, porque você tratou ela como objeto. Não é um ser humano, não é uma pessoa que merece atenção. Tiago está falando isso, as pessoas lá procuravam os primeiros lugares e desprezavam os mais pobres, desprezavam os que chegavam depois. Não liga não, eu vou procurar os ricos, os importantes, os influentes. O que você fez? No coração você matou, porque para você aquela pessoa não existe, não é importante. Você não deu um tiro nela, mas no coração você desprezou ela, né? Gálatas, meus irmãos, capítulo 2, vamos começar o capítulo 2. Verso 16, olha o que diz aí. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dá-se-á que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, não é pela lei, é pela fé em Jesus. Mas quer dizer que a gente vai viver em pecado também? Não é isso que Paulo está dizendo, de modo nenhum. E por quê?
Porque eu estou morto com Cristo. A minha vontade pecaminosa morreu com Cristo na cruz. Então não é isso, eu morri para a lei, então a lei que vá para lá e eu faço o que eu quiser. Não, Cristo não é ministro de pecado. Mas o meu eu morreu com Jesus. Ou seja, na cruz, o nosso eu obstinado, pecador, rebelde, recebeu um golpe fatal. E isso é comunicado quando Jesus alcança o seu coração, que você recebe uma nova vida, você é regenerado. Deus quebra o domínio do pecado, você não é mais escravo do pecado. Não quer dizer que a gente ainda não vai pecar. A gente ainda tem os velhos hábitos, né? É um processo também a santificação. O Espírito Santo vai operar em nós. Mas você não é mais dominado, controlado pelo pecado, como se você não pudesse fazer nada. Há uma diferença marcante, por isso se chama conversão. E a conversão é composta, né, de arrependimento e fé. Ou seja, eu me arrependo, me entristeço pelo caminho que eu estava indo e me volto para Deus com fé, com confiança. Mas ele continua, olha o capítulo 3, irmãos, agora verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O que Paulo está falando aqui? Você quer estar debaixo da lei? Quer tentar salvar a Deus pela a sua salvação por justiça própria, por ser bonzinho, religioso? Me dá um terço aí para eu rezar, me dá uma peregrinação para eu fazer, me dá algum exercício espiritual, alguns passos para eu alcançar o favor de Deus, alcançar espiritualidade, alcançar a salvação. Deixa eu tentar ser bonzinho, deixa eu tentar ser religioso, fazer minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo. Se você quer estar debaixo da lei, você quer ir pelo caminho da lei, você já está debaixo de maldição. Porque quebrou tudo, quebrou o princípio central, que é amar a Deus de todo o coração. Um pecado que você comete, você já quebrou o coração da lei, que é amar a Deus de todo o coração. Porque naquele momento e naquele ato, você não amou. Você não obedeceu a Deus, você amou outra coisa, amou a si mesmo, amou um ídolo, amou um pecado. Ele diz, porque está escrito, maldito quem não permanecer em todas, não é em algumas. Ah, pastor, eu não sou como aqueles, né? Eu não sou um devasso, eu tenho meus pecadinhos, eu tenho meus erros, pastor, mas Deus me entende, eu tenho meus errinhos, mas eu não sou um pecador, não estou lá no mundo. A gente não ouve isso? Eu não sou perfeito, pastor, o senhor sabe, eu não sou perfeito, mas também nunca roubei, nunca matei, nunca prostituí. Deus não está falando isso, Deus está falando, quem não permanecer em todas as coisas escritas para praticá-las. Mas ele continua, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Olha aqui Levítico 18, lembra que Moisés falou isso lá? Permaneçam na lei, porque por ela vocês viverão. Moisés estava errado, gente? Porque aqui Paulo está falando que não é. Moisés estava errado, será? Ele se enganou? Achei que era. A gente não sabia muitas coisas. Não, Moisés está certo também. Isso é central para você entender o cristianismo. Tanto Moisés como Paulo estão certos. É pela lei? É. Mas de que maneira? Se você nunca pecasse na sua vida. É possível ser salvo pela lei? É. Se você nunca tivesse pecado e nunca tivesse nascido em pecado e nunca pecasse jamais na sua vida. Aí você viveria pela lei. Moisés não está errado. Mas alguém consegue? Não. O problema está na lei? Não, o problema está em quem? Em nós. É por isso que vem a promessa, e a promessa é até anterior à lei. A lei foi escrita para reforçar a promessa. A promessa veio assim que os nossos primeiros pais caíram. Eu mandarei um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente e romper com a amizade que há entre o homem e a serpente. Eu vou pôr inimizade. Já que vocês se tornaram inimigos de Deus e amigos da serpente, eu vou pôr inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Eu vou trazer vocês de volta.
Aí você vê a promessa em Abraão, você vê a promessa nos patriarcas. Quando a lei é dada a Moisés, não é que Deus assim, fez um parênteses, né? Ó, eu fiz a promessa a Abraão, mas peraí, nesse período da história aqui vai ser pela lei. Depois eu mando Jesus. A lei veio contribuir com a promessa. De que maneira? Mostrando que todos precisam ser salvos, mostrando que ninguém pode ser salvo diante de Deus pela sua justiça, e apontando para Jesus. O justo viverá pela fé. E por que isso é importante para a gente entender o cristianismo? Você sabia que você foi salvo pela lei? Pastor, que heresia. Não é pela fé, não é pela graça? Não, meu irmão, você foi salvo pela lei, sabia disso? Mas quem cumpriu por você? Jesus. Sabe aquele pacto de obras que os nossos primeiros pais quebraram, que nós quebramos com Adão e Eva lá no jardim? Aquele pacto de obras, ele percorre toda a Bíblia. Por isso que Jesus é chamado de o último Adão por Paulo. Porque o que Jesus fez? Ele vem e cumpre todas as exigências do pacto de obras. Ele cumpre toda a lei de Deus em nosso lugar. De modo que nós somos salvos pela lei, sim, mas pela obediência de Cristo. É o que nós chamamos na teologia de obediência ativa e obediência passiva. Na obediência ativa, Jesus viveu uma vida santa e nunca quebrou a lei de Deus, e nesses termos que ele colocou, começando do coração. Ele nunca pecou. E o que ele faz na cruz? Lembra de Levítico do holocausto? Ele entrega ao Pai a sua vida de santidade. Está aqui, Pai, eu cumpri. Não é o que ele diz na oração sacerdotal? Eu glorifiquei o teu nome. Eu fiz o que tinha que fazer. Está aqui, Senhor. Obediência ativa. Ele cumpriu por nós. E o que é a obediência passiva? Ele levou sobre si os castigos da aliança. O castigo dos transgressores, ele assumiu o nosso lugar, ou seja, ele se sujeitou às penalidades da lei. Aqui não diz, maldito aquele que não permanecer nas coisas da lei, em todas, para praticá-las. Quem eram esses malditos? Nós e todos os homens. E não é maldito essa maldição de feitiço, não, é maldição de estar debaixo do juízo de Deus. É estar fora da aliança. Esse é o sentido de maldição. Nesse sentido, toda a humanidade está debaixo dessa maldição. Mas vocês lembram que a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós? Ali na cruz ele assumiu o nosso lugar e se fez maldição. Por isso que diz, olha o que diz aí o verso 13, aliás está aí, né? Olha o que diz aí o verso 13 do capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele se fez maldição para que a gente recebesse a parte boa da aliança, né? Ele entrou em nosso lugar na aliança. E aliás, quando Deus faz a aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, que a gente já leu aqui, foi um ritual que apontava para a cruz, porque Abraão teve que cortar alguns animais, derramar sangue e colocar no chão, não é? E era um pacto muito comum naquela época. Duas pessoas, quando quisessem fazer um pacto de compromisso assim com a vida, um juramento, eles faziam isso, despedaçavam os animais, colocavam ali, aí um passava fazendo o juramento, eu prometo que não vou quebrar essa aliança, se eu quebrar essa aliança, que aconteça o mesmo comigo que aconteceu com esses animais. Depois passava o outro, eu prometo também que aconteça o mesmo se eu descumprir a minha aliança. Aí você vê lá que Deus faz a mesma coisa com Abraão. Só que se você ler Gênesis 15, só Deus passou, Abraão não passou. Veio um fogo e percorreu aqueles animais. O que Deus estava fazendo ali? Abraão e descendência de Abraão, que inclusive somos nós hoje, eu assumo a minha parte e a sua, que eu sei que você não tem condições de fazer. Mas não era quem quebrasse a parte morreria? Se Deus assumiu a nossa, Deus morre? Depende do ponto de vista, né? O Deus não morre, Ele é eterno.
Mas o Deus Filho, o Deus Homem, Ele morreu na cruz por nós, assumindo a nossa parte. Ele se fez maldição por nós. Vamos voltar em Romanos para a gente encerrar, irmãos? Romanos capítulo 10. Aliás, aí em Gálatas, depois vocês podem ler, que diz assim: a lei nos serviu de guia para Cristo. A lei nos serviu de guia. Romanos 10. Diz assim, verso 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. É o que está lá em Levítico 18. Mas a justiça que decorre da fé diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Ou seja, não pergunte assim: o que eu posso fazer para ir até o céu e ser salvo? Não é o homem quem vai até Deus, no seu esforço religioso, para trazer Cristo do alto. E nem desce no abismo para ressuscitar Jesus, para trazer Ele. Porém diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, lembra lá, distinguir quem é o teu Deus, tem tudo a ver, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a justiça que Deus dá no Evangelho para a salvação, para nós não é a justiça que vem da lei, é a justiça que vem da fé. Como que eu obtenho, eu pecador injusto, obtenho a justiça para ser salvo? Não é pela lei. Pela lei eu só obtenho o quê? Condenação. Quanto mais você tenta, mais você vê que você não consegue. Mas como que eu obtenho então essa justiça? Pela fé em Jesus, que é a minha justiça, que cumpriu a lei por mim. É se com a tua boca você confessar, é uma confissão pública, Jesus como Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem senhorio no meu coração, não é só Salvador, não é só me tirar do inferno, e eu viver do jeito que eu quiser. A conversão significa assumir Jesus como Senhor da sua vida, e não é só com a boca. Olha o que ele diz no verso 9, e em teu coração creres, é crer com o coração, que Ele está vivo. Olha o que diz o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Bíblia, a Escritura, a própria palavra de Deus diz e testemunha, todo que nele crê não será confundido, não será frustrado, não será decepcionado. Porque a gente pode pensar assim, mas é tão bom assim mesmo, pastor? Não preciso fazer nada, é só crer. Ué, o Evangelho não é uma boa notícia? Por isso que Paulo está dizendo, ó, se você crer, você não vai se decepcionar. Se você tentar agradar a Deus sendo religioso, você vai. Ah, eu tentei, pastor, tentei ser crente, tentei pregar, tentei lutar contra aquele pecado, mas não consegui, não é para mim. Não é assim que às vezes a gente se vê? Pastor, eu saí daqui domingo, eu fiz uma promessa, eu vou ser um crente melhor. Passou a semana, pastor, eu não dei conta. Você está tentando pela lei, pelo esforço próprio. O dia que a gente entender que é Cristo, que a gente abraçar Cristo pela fé, que a gente entender o Evangelho, que a gente for amadurecendo, com Jesus você não vai ser confundido, você não vai ser decepcionado, você não vai se frustrar. Meus irmãos, voltando para a gente encerrar aquele episódio, lá em João 8, em que... Abra sua Bíblia lá. Em que a liderança traz uma mulher que cometeu um dos pecados de Levítico 18. João capítulo 8. Ela adulterou. Olha o que diz o verso 3. Ó, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e colocaram ela no meio do povo em pé. E disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que a lei de Moisés mandava fazer? Apedrejamento. E por quê, meus irmãos? Por que tinha essas penalidades? Ah, Deus era muito cruel, nossa, apedrejar. Deus estava mostrando que o salário do pecado é a morte. É cruel, é. Mas o que é um apedrejamento perto do inferno? Não é nada. Deus estava didaticamente mostrando o pecado é sério. E as consequências eternas são sérias.
Graças a Deus que a gente não vive lá, né, meus irmãos? Mas não quer dizer que o pecado não deixou de ser sério. Que o inferno ainda está no final do caminho de quem quer viver numa vida de pecado, né? Não é pedra não, é fogo mesmo. Mas olha o que diz aí. Verso 6, isto diziam eles, tentando para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando, escreveu com o dedo na terra, né? Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, olha Mateus 5 em ação, né? Eles começaram a ser acusados na consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Sabe o que eu acho mais curioso dessa história aqui, meus irmãos? Jesus falou assim, ó, aqui tem uma mulher pega em adultério. Vamos pôr Mateus 5 em prática aqui. Porque vocês acham que adultério é só externamente, né? Mas quem aqui nunca pecou, atira a primeira pedra. Sobrou ninguém, né? Eles sentiram na consciência o pecado acusando. E sabe o que eu acho mais tremendo nessa história? É que ali havia um que nunca pecou. Não é? Quem poderia tacar a pedra na mulher? Jesus. Porque Jesus mesmo disse, ó, se alguém aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. O único que poderia fazer isso era ele. Mas ele fez? Não. Ele perdoou aquela mulher. Mas para ela continuar na prostituição, também não. Ele disse, vá e não peques mais. Este é o evangelho da graça, meus irmãos. A gente precisa da lei para quê? Senão o evangelho não tem sentido. A salvação não tem sentido, o que Jesus fez não tem sentido. E a primeira parte da pregação do evangelho é deixar o homem desesperado. O que a lei requer é isso, a santidade de Deus requer isso, e você não pode fazer nada, você está em pecado, você está embaixo de maldição. Primeiro eu preciso te dizer a má notícia, você é muito mais pecador do que você imagina. Essa é a primeira parte do evangelismo. E qual que é a segunda parte? Jesus é um Deus mais gracioso do que você pensa. É um Deus que, mesmo podendo nos condenar como nessa história, Ele resolveu nos perdoar pela sua graça e misericórdia, porque este mesmo Jesus que olhou para aquela mulher podendo tacar-lhe uma pedra, mas ele sabia que ele ia na cruz morrer pelo pecado dela e pelo nosso, pela sua igreja. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender o evangelho de Jesus e a vivermos pela fé no Filho de Deus e levar para as pessoas lá fora, meus irmãos, não ódio, não condenação, não sermos como esses fariseus, põe aqui no meio, pecador, vamos oprimir os pecadores, nós somos bons, justos, pô lá fora. Vamos levar a mensagem do evangelho, da graça, que pode transformar o pecador em filho de Deus. Vamos orar, irmãos, depois os irmãos podem descer para o salão, quem quiser, tá? Ver o encerramento. Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, pela tua promessa de tão maravilhosa graça em Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos pela tua lei que nos foi dada, que revela o nosso coração, a nossa verdadeira necessidade, ó Deus, e o quanto somos carentes de Jesus, o quanto não há justiça em nós, Senhor. Mas nós te louvamos porque esta mesma lei, ao nos deixar em desespero, ela nos aponta para Jesus, que cumpriu a lei por nós, que morreu pelos nossos pecados, que viveu a vida que jamais temos condições de viver. Por isso nós te louvamos, ó Jesus, bendito Filho de Deus, e que haja, ó Deus, no nosso coração esta fé dada por Deus em Cristo, que possamos confessar com a nossa boca e com o nosso coração, que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que a nossa confiança esteja tão somente nele, Senhor. Que quanto mais, ó Pai, estudemos a Tua lei, a Tua palavra, e mais nos conhecemos, mais conhecemos a profundidade do pecado e do estrago que ele fez na nossa vida,
mais nós possamos amar a Jesus, amar a obra da cruz, e amarmos o que Ele fez, e servi-lo com alegria, e ter uma vida santa, ó Deus. Porque o pecado nosso, que nós cometemos todos os dias, causou tantas dores em Jesus. Que a gente possa, ó Deus, odiar o pecado, Senhor. Ó Deus, e nos ajude também a levar uma mensagem, ó Pai, não de ódio aos pecadores, não de expulsar os pecadores, de repeli-los da igreja, mas de aproximá-los pelo Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. De apresentar um Jesus que deu a vida por pecadores. Nos abençoe, Senhor, nos dê um restante de domingos na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até logo mais à noite, temos culto normalmente. Quem quiser se dirigir para o salão social, pode ir para o encerramento da IBF.